Muito boa tarde, meus nobres irmãos e irmãs. Mais uma vez, estamos aqui para continuarmos com o nosso trabalho. E antes de mais nada, quero agradecer ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede para podermos trazer e levar aos companheiros passagens de temas tão bonitos e importantes na nossa vida, desta doutrina abençoada dos Espíritos. Eu tenho certeza de que muitos companheiros estão sendo beneficiados por este trabalho que, apesar de humilde, é feito de coração, sem termos de maneira nenhuma a pretensão de agradar a todos, porque isso é praticamente impossível, mas estamos semeando e temos a certeza de que esses ensinamentos darão bons frutos a todos aqueles que nos ouvem. Agradeço aos companheiros pela atenção ao nosso trabalho. E este nosso vídeo da nossa série é de número 41 e tem como título Alcoólatras, os canecos vivos. É um artigo publicado no livro A Luz e a Dor Salvarão o Mundo, de José Fuseira, editora Empresa Gráfica Ouvidor S.A., página 275, 276, 277, 278, do ano de 1956, Rio de Janeiro, RJ. É uma mensagem de uma entidade que algumas pessoas, infelizmente, discriminam injustamente essa entidade, mas não tem 1% do conhecimento que ele já conquistou. O espírito Ramatiz. Vejam a beleza dessa mensagem e as advertências que ela possui. Abre aspas, diz ele: dificilmente as criaturas humanas concebem a terrível verdade que se esconde detrás do vício destruidor que é o alcoolismo. As nossas tendências inferiores, quando acionadas por estímulos invisíveis à nossa compreensão objetiva, constituem um perigo de consequências irreparáveis. O vício da embriaguez é um dos elementos mais visados pelo outro lado da vida, porquanto oferece condições mais favoráveis aos espíritos viciados que, desprovidos do corpo físico, sofrem atrozmente a falta da bebida material. A alma que parte da terra, sucumbida pelo vício da embriaguez, ingressa no inconcebível desespero de sentir o desejo centuplicado, na ansiedade torturante de querer beber,
mitigar o fogo escaldante que ainda lhe incendeia o perispírito. De acordo com a poderosa lei de afinidade espiritual, em que os semelhantes atraem semelhantes, nós seremos atraídos ou faremos atração das almas que se afinizam com os nossos gostos, ideias, intenções e hábitos. O homem que tem a inclinação para beber, se não refrear a tempo o desejo oculto e poderoso de sua manifestação instintiva, há de atrair imediatamente para companheiro de suas libações alcoólicas um espírito desencarnado, também viciado no álcool. Este espírito, um ex-viciado e vítima da embriaguez terrena, nada mais é que um aflito, sofredor, à procura de um caneco vivo no mundo das formas, a fim de poder acalmar a sede angustiosa pela bebida. A morte do corpo não extingue o desejo da alma, e a punição dos nossos vícios está em os sofrer, em os sofrermos após a desencarnação, desfavorecidos pela ausência do organismo que é o veículo dos nossos desejos. Assim como a extirpação de nosso estômago não extinguiria o desejo da nutrição, a simples destruição do corpo físico não liquida as preferências emocionais da alma. E é o Cristo quem nos adverte, a cada um conforme as suas obras. O espírito do farrapo humano, que é o embriagado, ao perceber-se fora do organismo físico, privado das funções fisiológicas que lhe atenuariam o desejo ou suavizaria a sensação pervertida, põe-se desesperado a procurar um companheiro no mundo que deixou. Esse companheiro deve sintonizar-se pelo mesmo vício, ou então pela mesma tendência e debilidade moral, transformando-se pouco a pouco num verdadeiro caneco vivo. O infeliz caneco vivo é a criatura que vai se transformando no embriagado que degenera, servindo de pasto às libações fluídicas do obsessor desencarnado. O espírito vicioso, tendo encontrado seu afinizado no vício, usa-o através da digestão humana, em que o álcool se modifica em fluidos etéricos e assim vai mitigando a sua sede pervertida. Entretanto, como o seu caneco vivo só lhe fornece pequena percentagem de álcool fluido, que não lhe satisfaz o volume do desejo, o obsessor insiste, estimula e excita o intermediário fisiológico, obrigando-o a beber excessivamente para aumentar-lhe a cota de bebida eterizada. Daí a queixa comum dos infelizes degenerados pelo vício do álcool, que afirmam ser vítimas de uma voz oculta que os impele a beber desregradamente até ao extremo da perda da consciência de si mesmos. É ainda a alma do ex-viciado da terra
que pela nova vítima obtém a quantidade de álcool fluídico necessário à sua satisfação mórbida. E como a sua atuação tem mais êxito, tanto quanto for a passividade do seu grotesco caneco vivo, leva a infeliz vítima sob seu domínio aos estados de inconsciência etílica. Saturado de álcool, mísero farrapo humano, a exudar vapores embriagantes, o bêbado é o repasto lúbrico do obsessor. É óbvio que a moderação no beber não indica uma vítima de um espírito desencarnado, mas o exagero, o mau uso que o homem faz do álcool é que o conduz às condições deprimentes de escravo do além-túmulo. O álcool, em si mesmo, tem prestado inúmeros benefícios, quer servindo à composição de produtos químicos medicamentosos, quer movendo motores, impregnando perfumes, essências, tinturas, etc. Mas aquele que marcha submisso à procura incessante da bebida alcoólica nada mais é que provável candidato à função de caneco vivo, acionado habilmente por ex-alcoólatras da terra. Sutilmente, os espíritos viciados do além procuram explorar as zonas vulneráveis dos beberrões, complicando-lhes a vida e acentuando-lhes as decepções morais. Certos de que os homens distantes do Evangelho costumam abafar as suas mágoas na ingestão de líquidos corrosivos, praticando insidiosa vingança contra si mesmos. Os espíritos obsessores aumentam-lhes os desgostos. O desespero íntimo dos débeis leva-os a se desforrarem nas libações alcoólicas e a concretizarem os planos maquiavélicos dos viciados do outro mundo. Comumente, a tragédia de um embriagado partiu de um caso íntimo, uma ingratidão humana, um problema insolúvel. A sugestão perversa provinda do invisível para o homem fraco, volúvel, sem vontade própria, serve como o elo inicial da cadeia escravizadora da bebida. Os folhetins de porta, os livros vulgares e os teatros ou filmes melodramáticos costumam expor essas tessituras vulgares de embriaguez, tentando justificar a queda dos beberrões. Entretanto, na maioria dos casos, enquanto o bêbado espanca a esposa e atormenta os filhos num ambiente opressivo, a companheira se desdobra no trabalho de alimentar e vestir a prole. Não vemos, pois, motivos gloriosos para que se produzam alguns poemas simbólicos que exortam tão infelizes atitudes. Mais impressionante seria que os poetas revelassem a tremenda realidade dos boêmios noturnos e dos incorrigíveis beberrões servindo de canecos vivos aos degenerados do além, que assim se aproveitam da ociosidade, do egoísmo e da negligência evangélica dos que se entregam à terrível vingança de se envenenarem pelo álcool. A história é pródiga em narrar a vida de boêmios famosos que abandonaram o lar para se inspirarem na embriaguez, junto de criaturas viciadas, enquanto esposas e filhos
prosseguiam no labor construtivo. Que ensinamento valioso pode oferecer ao mundo o poeta, o filósofo ou o artista que, para servir à humanidade, começa abandonando a família? A que glória deve aspirar aquele que ingere tonéis de álcool sob rótulos dourados de bebidas finas, se não tem capacidade de conseguir 1 litro de leite para os filhos? Enchem o mundo com suas expansões ruidosas, suas rimas, conceitos e graças filosóficas, mas incapazes de ajustarem o mecanismo de um lar. E quando despertam no outro extremo, verificam, revoltados e melancólicos, que as suas excepcionais culturas ainda não prescindem da destra da esposa que tanto subestimaram na terra. Despeitados, passam então a engrossar as fileiras dos ex-beberrões desencarnados, na mesma aflita procura dos canecos vivos, a fim de mitigarem o vício. Lentamente amoldam outros caracteres às suas maquinações, solapam a moral do infeliz, acentuando-lhe as desditas e excitam-lhe as vulnerabilidades. Breve, um novo corpo físico se torna combalido e servil, e se modifica para a mórbida função de recipiente alcoólico de uma outra alma desencarnada. E como essa realização implica no desperdício de tempo, paciência e cuidados, o obsessor aprende a proteger o seu maravilhoso vasilhame vivo, livrando-os dos acidentes de ruas, ajudando-o na travessia de pontilhões, vales ou caminhos obscuros. Surpreendemo-nos então, em virtude dos bêbados acertarem seus objetivos e demonstrarem tanta segurança nos seus atos. De outro modo, o espírito fascinador perderia o seu caneco vivo, excelente alambique humano que lhe transforma líquido corrosivo em fluidos assimiláveis à nutrição do perispírito. Chega assim o pobre viciado à degradação extrema, em que a medicina, o curandeirismo e as promessas religiosas já não o livram da alma astuciosa que lhe comanda completamente o sistema nervoso. Simples joguete da entidade invisível, o embriagado é um invólucro fácil e desgovernado, correspondendo aos torpes desejos que se lhe insinuam na mente. Felizmente, o Espiritismo, silenciosa e perseverantemente, vai desatando muitos desses laços invisíveis que prendem criaturas vivas aos obsessores do além, quer insuflando energias cristãs nas vítimas combalidas, quer esclarecendo também os infelizes seres que partem deste mundo em delito com as suas próprias consciências. Oxalá, aquele que ergue um recipiente de álcool à sua frente tenha forças suficientes para não desenvolver em si a estranha função de canecos vivos das almas viciadas. Ficamos por aqui nessa nossa mensagem de hoje, na certeza de que, infelizmente, isso acontece.
quando vemos jovens, pessoas se envolverem no álcool, muitas vezes nós relembramos tempos passados em que também enveredamos por esse caminho. E quantas tristezas poderíamos ter evitado se tivéssemos nos afastado desse vício tão triste que é a embriaguez. Destrói vida, destrói família, destrói lares, destrói trabalho, destrói a dignidade humana. E aquele que se envolve com o vício da embriaguez não ganha absolutamente nada. O álcool nada tem a oferecer a quem quer que seja, somente dor, tristeza e desespero. Eu agradeço a atenção dos companheiros queridos e peço, inscrevam-se no nosso canal, divulguem esses ensinamentos, falem para os seus amigos, para entrarem no YouTube, colocar o nome Kena Marques, que esses vídeos irão aparecer. Eu agradeço a atenção de todos e rogo a nossa Mãe Santíssima que ilumine seus corações, seus lares, e tenham a absoluta certeza, nós somos luz, nós somos filhos da luz, e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. O universo é nosso. Nós somos herdeiros das estrelas. Que nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe e Nossa Senhora vos cubra de graças. Sejam felizes e muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus. Que assim seja.